Revista Espírita, agosto 1861. Jornal de Estudos Psicológicos. Allan Kardec. Ano 4, número 8, primeira parte. Aviso. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas decidiu em sessão de 19 de julho que tomará férias no período de 15 de agosto a 1º de outubro. Em consequência, as sessões serão suspensas nesse intervalo. Fenômenos psicofisiológicos das pessoas que falam de si mesmas na terceira pessoa. O jornal Cycle, de 4 de julho de 1861, cita o seguinte fato segundo o Jornal de Havre. Acaba de morrer no hospício um homem vitimado por uma aberração mental das mais singulares. Era um soldado, chamava-se Pierre Vallin, e havia sido ferido na cabeça na Batalha de Solferino. Embora a ferida estivesse completamente cicatrizada, desde então ele se julgava morto. Quando lhe pediam notícias da saúde, respondia: "Quereis saber como vai Pierre Vallin? Pobre rapaz, foi morto com um tiro na cabeça em Solferino. O que vedes aqui não é Vallin, é uma máquina que fizeram à sua semelhança, mas muito mal feita. Deveríeis pedir para que fizessem outra." Ao falar de si mesmo, jamais dizia eu ou a mim, mas este. Frequentemente caía em completo estado de imobilidade e de insensibilidade, que durava vários dias. Aplicados contra essa afecção, os cataplasmas e vesicatórios jamais produziam o menor sinal de dor. Muitas vezes exploraram a sensibilidade da pele desse homem, beliscando-lhe os braços e pernas, sem que manifestasse o mais leve sofrimento. Para assegurar-se de que não dissimulava, o médico mandava picá-lo nas costas enquanto conversavam com ele. O doente nada percebia. Muitas vezes, Pierre Vallin recusava alimentar-se, dizendo que isto não era necessário, que, aliás, isto não tinha ventre, etc. O fato, ademais, não é o único do gênero. Outro soldado, igualmente ferido na cabeça, falava sempre na terceira pessoa e no feminino. Exclamava: "Ah, como ela sofre! Ela está com muita sede", etc. Inicialmente, fizeram com que percebesse o erro e ele concordou, bastante surpreendido, embora continuasse a reincidir no mesmo erro, de tal sorte que nos últimos tempos de sua vida só assim se exprimia. Um zuavo, também em consequência de um ferimento na cabeça, não obstante perfeitamente curado, havia perdido a memória dos substantivos. Sargento instrutor, posto soubesse muito bem o nome dos soldados de seu esquadrão, só os designava por essas palavras: o morenão, o castanhozinho, etc. Para comandar, servia-se de perifrases, quando se tratava de designar o fuzil ou o sabre, etc. Foram forçados a mandá-lo para casa. Os últimos anos do célebre médico Baudeloc, nota 120, Jean-Louis Baudeloc, 1745-1810, médico francês. Participou de transformação da obstetrícia
em uma verdadeira especialidade médica. Ofereceram um exemplo de uma lesão análoga, porém menos marcante. Lembrava-se muito bem do que houvera feito quando gozava saúde. Reconhecia pela voz os que vinham vê-lo, embora cometido de cegueira, mas não tinha a mínima consciência de sua existência. Se lhe perguntasse, por exemplo, como vai a cabeça? Ele respondia, não tenho cabeça. Se lhe pedisse o braço para lhe tomar o pulso, respondia não saber onde ele estava. Um dia quis ele próprio apalpar o pulso. Puseram-lhe a mão direita sobre o punho esquerdo. A seguir, perguntou se era mesmo a sua mão que sentia, após o que se julgou muito saudável pela pulsação. A cada passo, a fisiologia nos oferece fenômenos que parecem anomalias e ante os quais ela fica muda. Por que isto? Já o dissemos, e nunca seria demais repetir. É que ela pretende referir tudo ao elemento material, sem levar na menor conta o elemento espiritual. Enquanto se obstinar nessa via restrita, será impotente para resolver os 1001 problemas que surgem a cada instante sob o seu escalpelo, como a lhe dizer. Bem vês que existe algo além da matéria. Apenas com ela não podes explicar tudo. E aqui não falamos unicamente de alguns fenômenos bizarros que poderiam pegá-la desprevenida, mas dos mais vulgares efeitos. Terá ela pelo menos se dado conta dos sonhos? Não falamos sequer dos sonhos reais, desses que são percepções reais das coisas ausentes, presentes ou futuras, mas simplesmente dos sonhos fantásticos ou das recordações. A fisiologia explica como se produzem essas imagens tão claras e tão nítidas que por vezes nos aparecem. Qual o espelho mágico que assim conserva a imagem das coisas? No sonambulismo natural, que ninguém contesta, ela explica de onde vem essa estranha faculdade de ver sem o auxílio dos olhos? Não de ver vagamente, mas nos mínimos detalhes, a ponto de se poder fazer com precisão e regularidade trabalhos que, em estado normal, exigiriam uma visão aguçada? Existe, pois, em nós alguma coisa que vê, independentemente dos olhos. Nesse estado, não apenas o sensitivo age, mas pensa, calcula, combina, prevê e se entrega a trabalhos de inteligência de que é incapaz no estado de vigília, e do qual não conserva a menor lembrança. Há, portanto, algo que pensa e que não depende da matéria. O que é esse algo? Aí ela se detém. Entretanto, tais fatos não são raros. Mais de um sábio irá aos antípodas para ver e calcular um eclipse, ao passo que não vai à casa do vizinho para observar um fenômeno da alma. São muito numerosos os fatos naturais e espontâneos que provam a ação independente de um princípio inteligente, mas esta ação ressalta ainda com mais evidência nos fenômenos magnéticos e espíritas, nos quais o isolamento desse princípio se produz, por assim dizer, à vontade. Retornemos ao nosso assunto. Narramos um fato semelhante na revista de junho de 1861, a propósito da evocação do Marquês de St. Paul. Em seus últimos momentos, ele dizia sempre: ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo.
Ele sente dor em tal local, etc. Mas quando lhe diziam: mas sois vós que tendes sede, ele respondia: não, é ele. É que o eu pensante está no espírito e não no corpo. Já em parte desprendido, o espírito considerava seu corpo como outra individualidade, que propriamente falando não era ele. Era, pois, o seu corpo, a esse outro indivíduo que era preciso dar de beber, e não a ele, espírito. Assim, quando na evocação lhe fizeram esta pergunta: por que faláveis sempre na terceira pessoa? Ele respondia: porque, como vós dissera, estava vendo e sentia nitidamente as diferenças que existem entre o físico e o moral. Essas diferenças, ligadas entre si pelo fluido da vida, tornam-se muito distintas aos olhos dos moribundos clarividentes. Uma causa semelhante deve ter produzido o efeito notado nos militares a que nos referimos. Talvez digam que a ferida tenha determinado uma espécie de loucura, mas o Marquês de Saint-Pol não tinha recebido nenhum ferimento. Tinha em estado perfeito o raciocínio do que estamos certos, pois fomos informados do caso por sua irmã, membro da sociedade. O que nele se produziu de modo espontâneo pode perfeitamente nos outros ter sido determinado por uma causa acidental. Aliás, todos os magnetizadores sabem que é muito comum aos sonâmbulos falarem na terceira pessoa, fazendo ainda a distinção entre a personalidade da sua alma ou espírito e o corpo. Em estado normal, as duas individualidades se confundem e sua perfeita assimilação é necessária à harmonia dos atos da vida. Mas o princípio inteligente é como esses gases que não se prendem a certos corpos sólidos, senão por uma coesão efêmera, escapando ao primeiro sopro. Há sempre uma tendência de se desembaraçar de seu fardo corpóreo, desde que deixa de agir por uma causa qualquer, a força que mantém o equilíbrio. Só a atividade harmônica dos órgãos mantém a união íntima completa da alma e do corpo. Mas, a menor suspensão dessa atividade, a alma levanta voo. É o que acontece no sono, no quase sono, no mero entorpecimento dos sentidos, na catalepsia, na letargia, no sonambulismo natural ou magnético, no êxtase, no que se chama sonho acordado ou segunda vista, nas inspirações do gênio e em todas as grandes tensões do espírito, que muitas vezes tornam o corpo insensível. É, enfim, o que pode ocorrer como consequência de certos estados patológicos. Uma porção de fenômenos morais não tem por causa senão a emancipação da alma. A medicina bem que admite a influência das causas morais, mas não aceita o elemento moral como princípio ativo. Daí porque confunde esses fenômenos com a loucura orgânica, razão por que lhes aplica um tratamento puramente físico que, com muita frequência, determina a verdadeira loucura, onde desta só havia a aparência. Entre os fatos citados, há que parece muito estranho. É o do militar, que falava na terceira pessoa do feminino. Como já dissemos, o elemento primitivo do fenômeno é a distinção das duas personalidades em consequência do despreendimento do espírito. Mas há outra causa, revelada pelo Espiritismo, e que deve ser levada em consideração, porquanto pode dar às ideias
um caráter particular. É a vaga lembrança de existências anteriores que, no estado de emancipação da alma, pode despertar e permitir um olhar retrospectivo sobre alguns pontos do passado. Em tais condições, o despreendimento da alma jamais é completo e as ideias, ressentindo-se da debilidade dos órgãos, não podem ser muito lúcidas, pois não o são inteiramente, nem mesmo nos primeiros momentos que se seguem à morte. Suponhamos que o homem, do qual falamos, haja sido mulher em sua precedente encarnação. A ideia que pudesse ter conservado poderia confundir-se com a de seu estado presente. Não poderia encontrar-se nesse fato a causa primeira da ideia fixa de certos alienados que se julgam reis? Se o tiverem sido em outras existências, pode ficar-lhes uma lembrança que lhes dê a ilusão. Isto não passa de uma suposição, mas para os neófitos no espiritismo não é desprovida de verossimilhança. Dir-se-á que tal causa é possível neste caso. Ela não poderia aplicar-se aos que se julgam lobos ou porcos, uma vez que se sabe que o homem jamais foi animal. É verdade, mas o homem pode ter estado numa condição abjeta, que o obrigasse a viver entre os animais imundos ou selvagens. Aí talvez esteja a fonte dessa ilusão, que bem poderia, em alguns, ter-lhe sido imposta como punição dos atos de sua vida atual. Quando fatos da natureza desses de que estamos falando se apresentam, se, em vez de os assimilar sistematicamente às moléstias puramente corporais, seguíssemos atentamente todas as fases, com o auxílio dos dados fornecidos pelas observações espíritas, reconheceríamos sem dificuldade a dupla causa que lhes assinalamos e compreenderíamos que não é com duchas, cauterizações e sangrias que podem ser remediados. O caso do Dr. Budelock encontra ainda sua explicação em causas análogas. Diz o artigo que ele não tinha a menor consciência de sua existência. Isto é um erro, porque não se julgava morto. Apenas não tinha consciência de sua existência corpórea. Se se achasse num estado mais ou menos semelhante ao de certos espíritos que nos primeiros tempos após a morte não creem estar mortos e tomam o seu corpo pelo de outro, a perturbação em que se encontra não lhes permite se deem conta da situação. O que se passa com certos desencarnados pode acontecer com certos encarnados. É assim que o Dr. Budelock podia fazer abstração de seu corpo e dizer que não tinha mais cabeça, porque efetivamente o seu espírito não mais possuía cabeça carnal. As observações espíritas oferecem numerosos exemplos desse gênero, projetando assim uma luz inteiramente nova sobre uma infinita variedade de fenômenos até hoje inexplicados e inexplicáveis sem as bases fornecidas pelo Espiritismo. Restaria examinar o caso do Zuavo, que perdera a memória dos substantivos. Mas este só pode ser explicado por considerações de ordem inteiramente diversa, que pertencem ao domínio da fisiologia orgânica. O desenvolvimento que ele comporta nos obrigam a consagrar-lhe um artigo especial, que publicaremos brevemente. Manifestações americanas. Lê-se no
Banner of Light, Jornal de Nova York, de 18 de maio de 1861. Pensando que os fatos seguintes são dignos de atenção, nós nos reunimos para serem publicados no Banner e o fizemos acompanhar de nossas assinaturas, a fim de lhes atestar a sinceridade. Na manhã de quarta-feira, 1º de maio, pedimos ao médium Sr. Say que nos encontrasse na casa do Sr. Hallock, em Nova York. O médium sentou-se perto de uma mesa, sobre a qual foram colocados uma corneta de estanho, um violino e 3 pedaços de corda. Os convidados estavam sentados em semicírculo, em frente ao médium, a 6 ou 7 polegadas da mesa. Suas mãos se tocavam para dar a cada um a certeza de que ninguém saía do lugar durante as experiências que vamos narrar. A luz foi retirada e foi solicitado aos convidados que cantassem. Após alguns minutos, tendo sido trazida a luz, encontraram o médium sentado em sua cadeira, com os braços cruzados, os punhos amarrados, com a corda apertada, a ponto de dificultar a circulação e inchar as mãos. A ponta da corda tinha passado para trás da cadeira e amarrava as pernas às travessas. Outra corda amarrava os joelhos fortemente, enquanto a terceira prendia da mesma maneira os tornozelos. Em tais condições, era claro que o médium não podia andar, nem se levantar, nem utilizar as mãos. Um membro do círculo colocou uma folha de papel no assoalho, debaixo dos pés do médium, e com um lápis traçou-lhe o contorno dos pés. A luz foi retirada, e quase imediatamente a corneta, impulsionada por uma força invisível, pôs-se a bater rápida e violentamente na mesa, de maneira a deixar uma porção de sinais. Da corneta saía uma voz que conversava com os presentes. A articulação das palavras era muito distinta. O som era de uma voz masculina e o tom, por vezes, mais alto do que na conversa normal. Outra voz, mais fraca, um tanto gutural e menos distinta, conversava também com assistência. Trouxeram a luz e o médium foi encontrado em sua cadeira, pés e mãos atados, como já havíamos dito, e os pés sobre os papéis, dentro dos limites traçados nas linhas feitas a lápis. Mais uma vez, a luz foi retirada e a corneta recomeçou como acima. Foi pedido novamente às pessoas presentes que cantassem, e quase imediatamente as manifestações cessaram. As experiências foram repetidas várias vezes, e em cada uma delas o médium era sempre encontrado no mesmo estado. Esta foi a primeira série de manifestações. Novamente, a luz foi retirada. Os assistentes cantaram por alguns momentos, mas, ao ser aquela trazida de volta, constatou-se que o médium estava sempre amarrado à sua cadeira. Puseram uma campainha sobre a mesa, e tendo sido feita a obscuridade, ela começou a bater na mesa, na corneta e no assoalho. Foi retirada da mesa e começou a tocar muito forte, parecendo percorrer um arco de 5 a 6 pés a cada badalada. Durante esse tempo, o médium exclamava: estou aqui, para mostrar que se achava sempre no mesmo lugar. Com fósforo fizeram, no violino, uma grande marca brilhante. A luz foi retirada e logo se viu pelo traço fosforescente o violino elevar-se a 6 ou 7 pés e fazer rápidas evoluções no ar. Podia-se também acompanhá-lo pelo ouvido, porquanto as cordas vibravam no vôo. Enquanto o violino flutuava, o médium exclamava:
estou aqui, estou aqui. Um membro do grupo pôs um vaso sobre a mesa, com água pela metade e um pedaço de papel entre os lábios do médium. Levaram a luz e cantaram por alguns momentos. Trazida de volta à luz, o vaso estava vazio, sem nenhum sinal de água, nem sobre a mesa, nem no chão. O médium sempre em seu lugar e o papel seco entre os seus lábios. Isto terminou a segunda série de experiências. A senhora Spence sentou-se em frente ao médium. Um senhor acomodou-se entre os dois, pondo o pé direito sobre o daquela senhora, a mão direita na cabeça do médium e a esquerda na cabeça da senhora Spence. O médium pegou o braço direito do senhor com ambas as mãos e a senhora Spence fez o mesmo com o braço esquerdo. Quando a luz foi retirada, o senhor sentiu distintamente os dedos de uma mão passando sobre o seu rosto e lhe puxar o nariz. Recebeu uma bofetada ouvida pelos assistentes e o violino golpeou-lhe a cabeça, igualmente ouvido pelas outras pessoas. Cada um repetiu a experiência e sentiu os mesmos efeitos. Com isto, termina a terceira série e certificamos que nada disso poderia ter sido produzido pelo Sr. Fay, nem por nenhuma outra pessoa do grupo. Charles Petridge, R.T. Hollick, Sra. Sarah P. Clark, Sra. Mary S. Hellock, Sra. Amanda, Sr. Spence, Srta. Alabritt, William Blondell, William P. Coles, H.B. Hallock, B. Franklin Clark, Peyton Spence. Observação. Não contestamos a possibilidade de todas essas coisas, nem temos o menor motivo para duvidar da honorabilidade dos signatários, embora não os conheçamos. Todavia, mantemos as reflexões que fizemos em nosso último número, a propósito dos 2 artigos sobre os desenhos misteriosos e a exploração do espiritismo. Diz-se que na América essa exploração nada tem que choque a opinião pública e que acham muito natural que os médiuns se façam pagar. Isto é compreensível, de acordo com os hábitos de um país onde time is money, mas nem por isso deixaremos de repetir o que dissemos num outro artigo. O desinteresse absoluto é uma garantia ainda melhor que todas as precauções materiais. Se nossos escritos têm contribuído na França e em outros países para desacreditar a mediunidade interesseira, cremos que isto não será um dos menores serviços que terão prestado ao espiritismo sério. Estas reflexões gerais, de modo algum, foram feitas tendo em vista o Sr. Fay, cuja posição perante o público desconhecemos. A.K. Conversas familiares de além-túmulo. Dom Pirrat, prior de Amil. Esta evocação foi feita o ano passado na sociedade a pedido do Sr. Bourreau de Niort, que nos havia encaminhado a seguinte notícia. Há cerca de 30 anos tínhamos no priorado de Amil, muito perto de Musée, um sacerdote chamado Dom Pirrat, o qual deixou na região uma reputação de feiticeiro. De fato, ele se ocupava constantemente de ciências ocultas. Conta-se dele coisas que parecem fabulosas, mas que, segundo a ciência espírita, bem poderiam ter sua razão de ser. Há mais ou menos 12 anos, ao fazer com uma sonâmbula experiências muito interessantes, achei-me em relação com o seu espírito. Ele se apresentou como um auxiliar com o qual
não podíamos deixar de ter êxito. Entretanto, fracassamos. Depois, em pesquisas da mesma natureza, fui levado a crer que esse espírito deveria ter se interessado por isso. Se não for abusar de vossa benevolência, venho pedir que o evoqueis e lhe seja perguntado quais foram e quais são as suas relações comigo. Partindo daí, talvez um dia eu tenha coisas interessantes a vos comunicar. Primeira conversa, 13 de janeiro de 1860. 1. Evocação. Resposta: aqui estou. 2. De onde procedia a reputação de feiticeiro que tinhais em vida? Resposta: fofocas de comadres. Eu estudava química. 3. Qual o motivo que vos levou a entrar em contato com o senhor Burro de Niort? Resposta: o desejo de me distrair um pouco, a propósito do poder que ele julgava que eu tivesse. 4. Diz ele que vos apresentastes como um auxiliar em suas pesquisas. Poderias dizer-nos qual era a natureza dessas pesquisas? Resposta: não sou bastante indiscreto para trair um segredo que ele não julgou por bem vos revelar. Vossa pergunta me ofende. 5. Não queremos insistir, mas vos faremos notar que poderíeis ter respondido de modo mais conveniente a pessoas que vos interrogam seriamente e com benevolência. Vossa linguagem não é a de um espírito adiantado. Resposta: sou o que sempre fui. 6. De que natureza são as coisas fabulosas que contam sobre vós? Resposta: como já vos disse, são fofocas. Eu conheci a opinião que tinham de mim e, longe de tentar abafá-la, fazia o que era preciso para favorecê-la. 7. Conforme a resposta precedente, parece que não progredistes após a morte. Resposta: a bem da verdade, não procurei fazê-lo, pois não conhecia os meios. Todavia, creio que deve haver algo a fazer. Há pouco pensei nisto. 8. Vossa linguagem nos surpreende, vinda da parte de um espírito que em vida era sacerdote e que por isso mesmo deveria ter ideias de certa elevação. Resposta: acredito que eu fosse muito pouco instruído. 9. Tende a gentileza de desenvolver o vosso pensamento. Resposta: pouco instruído para crer, mas bastante para saber. 10. Então não éreis o que se chama um bom padre? Resposta: oh, não. 11. Quais as vossas ocupações como espírito? Resposta: sempre a química. Creio que teria feito melhor se procurasse Deus em vez da matéria. 12. Como pode um espírito ocupar-se de química? Resposta: oh, permite-me dizer que a questão é pueril. Acaso terei necessidade de microscópio ou de alambique para estudar as propriedades da matéria que sabeis tão penetrável ao espírito? 13. Sois feliz como espírito? Resposta: palavra de honra, não. Creio que vos disse ter enveredado por falsa rota e vou mudá-la, sobretudo se for bastante venturoso para ser auxiliado. Principalmente eu, que tive de rezar tanto pelos outros, o que confesso, nem sempre fiz pelo dinheiro recebido. Se digo eu, não me quiseram aplicar a pena de talião. 14. Agradecemos por terdes vindo e faremos por vós o que não fizeste pelos outros. Resposta: valeis mais do que eu.
Segunda conversa, 25 de junho de 1861. Tendo o senhor Burro, por nosso intermédio, dirigido novas perguntas ao espírito Dom Pirrat, este foi evocado novamente por outro medianeiro e deu as seguintes respostas, das quais se podem extrair úteis lições, quer como estudo das individualidades do mundo espírita, quer como ensinamento geral. 15. Evocação. Resposta. Que quereis comigo e por que me incomodais? 16. Foi o senhor Burro, de New York, que nos pediu para vos dirigir algumas perguntas. Resposta. Que quer ainda de mim? Não está contente por me perturbar em New York? Por que é necessário que me evoque em Paris, onde nada me atrai? Bem gostaria que ele tivesse a ideia de me deixar em paz. Ele me chama, evoca-me e me põe em contato com os sonâmbulos. Faz-me evocar por terceiros. Esse senhor é muito enfadonho. 17. Contudo, deveis lembrar-vos de que já vos evocamos e que respondestes de maneira mais cortês que hoje, e até havíamos prometido orar por vós. Resposta. Lembro-me muito bem, mas prometer e fazer são coisas diferentes. De fato, orastes, mas e os outros? 18. Certamente os outros também oraram. Enfim, quereis responder às perguntas do senhor Burro? Resposta. Garanto-vos que por ele não tenho a mínima vontade de o satisfazer, porque está sempre em minhas costas. Perdoai a expressão, mas ela é verdadeira, tanto mais quanto entre mim e ele não existe nenhuma afinidade. Porém, para vós, que piedosamente chamastes sobre mim a misericórdia do alto, quero responder o melhor que puder. 19. Dizeis há pouco que vos incomodavam. Poderíeis dar-nos uma explicação a respeito para a nossa instrução pessoal? Resposta. Digo ser incomodado no sentido que chamastes a minha atenção e o meu pensamento para junto de vós, ocupando-vos de mim, e vi que teria de responder ao que me perguntasseis, fosse ainda por polidez. Explico-me mal. Meu pensamento estava a lures em meus estudos, minha ocupação habitual. Vossa evocação forçosamente atraiu-me a atenção sobre vós, sobre as coisas terrenas. Consequentemente, como não estava em meus propósitos ocupar-me de vós e da terra, incomodaste-me. Observação. Os espíritos são mais ou menos comunicativos e comparecem mais ou menos de boa vontade conforme o seu caráter. Mas podemos estar certos de que, como os homens sérios, não gostam dos que os importunam sem necessidade. Quanto aos espíritos levianos, é diferente. Estão sempre dispostos a intrometer-se em tudo, mesmo quando não são chamados. 20. Quando vos puseste em contato com o senhor Burro, conhecieis suas crenças na possibilidade de fazer triunfar suas convicções pela realização de um grande fato, ante o qual a incredulidade fosse forçada a inclinar-se? Resposta. O senhor Burro queria que eu o servisse numa operação meio magnética, meio espírita. Mas ele não tem estatura para levar a bom termo semelhante obra, e julguei que não devia conceder-lhe o meu concurso por mais tempo. Aliás, eu o teria feito se pudesse. A hora para isso não havia chegado e ainda está por chegar. 21. Poderíeis ver e dizer-lhe quais as causas durante suas pesquisas na Vendeia que foram responsáveis pelo seu fracasso, derrubando-o
e a sonâmbula e mais 2 outras pessoas presentes? Resposta. Minha resposta precedente pode aplicar-se a esta pergunta. O Sr. Burro foi derrubado pelos espíritos que lhe quiseram dar uma lição e ensinar-lhe a não procurar o que deve permanecer oculto. Fui eu quem os empurrou com o fluido do próprio magnetizador. Observação. Esta explicação concorda perfeitamente com a teoria que foi dada das manifestações físicas. Não foi com as mãos que os espíritos os empurraram, mas com o próprio fluido animado das pessoas, combinado com o do espírito. A dissertação que oferecemos mais adiante sobre os transportes de objetos contém a respeito desenvolvimentos do mais alto interesse. Uma comparação que talvez tivesse alguma analogia parece justificar a expressão do espírito. Quando um corpo carregado de eletricidade positiva se aproxima de uma pessoa, esta se carrega de eletricidade contrária. A tensão cresce até a distância explosiva. Nesse ponto, os 2 fluidos se reúnem violentamente pela fagulha e a pessoa recebe um choque que, conforme a massa de fluido, pode derrubá-la e mesmo fulminá-la. Nesse fenômeno, é sempre necessário que a pessoa forneça seu contingente de fluido. Se supuséssemos que o corpo eletrizado positivamente fosse um ser inteligente, atuando por sua vontade e dando-se conta da operação, dir-se-ia que combinou uma parte do fluido da pessoa com o seu. No caso do Sr. Burro, talvez as coisas não tenham passado exatamente assim, mas, compreendendo-se que possa haver um efeito análogo, o que Dom Pirrat foi lógico dizendo que a empurrou com seu próprio fluido. Compreender-se-á melhor ainda se reportarem ao que está escrito em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns sobre o fluido universal, que é o princípio do fluido vital, do fluido elétrico e do fluido magnético animal. Nota 121. Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Primeira parte, capítulo 1. A Gênese, capítulo 14. Não foi citada por Kardec, porque somente publicada em 1868. 22. Ele diz ter feito, durante suas longas e dramáticas experiências, descobertas muito mais surpreendentes para ele do que a solução que buscava. Vós as conheceis? Resposta. Sim, mas há algo que ele não descobriu. É que os espíritos não têm por missão auxiliar os homens em pesquisas semelhantes à que ele fazia. Se o pudessem, Deus nada poderia ter ocultado, e os homens negligenciariam o trabalho e o exercício de suas faculdades para correr, este em busca de um tesouro, aquele de uma invenção, pedindo aos espíritos lhe servirem tudo, isto ainda quente, de tal maneira que não bastará senão curvar-se para colher a glória e a fortuna. Na verdade, teríamos muito a fazer se tivéssemos de contentar a ambição de todo o mundo. Vedes assim quanta desordem no mundo dos espíritos pela crença universal do espiritismo? Seríamos chamados a torto e direito, aqui para escavar a terra e enriquecer um preguiçoso, ali para poupar a um imbecil o trabalho de resolver um problema, acolá para aquecer o forno de um químico, e em toda a parte para descobrir a pedra filosofal. A mais bela descoberta que o Sr. Burro deveria ter feito é a de saber que sempre há espíritos que se divertem em provocar miragens de minas de ouro
mesmo aos olhos do mais clarividente sonâmbulo, fazendo-as aparecer onde não estão, e rindo-se à vossa custa quando imaginais deitar a mão no tesouro. E isto para vos ensinar que a sabedoria e o trabalho são os verdadeiros tesouros. 23. O objetivo das pesquisas do Sr. Burro era um tesouro? Resposta. Creio já ter dito, quando me chamaste a primeira vez, que não sou indiscreto. Se ele julgou convenientemente não vos dizer, não me compete fazê-lo. Observação. Vê-se que o espírito é discreto. Aliás, é uma qualidade geralmente encontrada em todos eles, até mesmo nos espíritos pouco adiantados, de onde se pode concluir que, se um espírito fizesse revelações indiscretas sobre alguém, com toda probabilidade seria para se divertir, e seria erro levá-los a sério. 24. Poderíeis dar-lhe algumas explicações sobre a mão invisível que por muito tempo traçou numerosos escritos que ele encontrava nas folhas do caderno, posto de propósito para os receber? Resposta. Quanto aos escritos, não são dos espíritos. Mais tarde, ele lhes reconhecerá a origem, mas não devo dizê-lo no momento. Os espíritos podem tê-los provocado com o fim a que já me referi antes, mas, repito, nada tem a ver com eles. Observação. Embora estas duas conversas tenham ocorrido 18 meses uma da outra e por médiuns diferentes, reconhece-se nelas um encadeamento, uma sequência e uma similitude de linguagem que não permitem duvidar tenham sido o mesmo espírito que as respondeu. A propósito da identidade, esta ressalta da carta seguinte que nos escreveu o Sr. Burro após a remessa da segunda evocação, 18 de julho de 1861. Senhor, venho agradecer-vos o trabalho que tivestes e a presteza em me remeter à última evocação de Dom Pirra. Como dizeis, o espírito do antigo prior não estava de bom humor ao exprimir energicamente a impaciência que lhe causou essa nova diligência. Daí resulta, Senhor, um grande ensinamento. Os espíritos que fazem o jogo malévolo de nos atormentar podem, por sua vez, ser pagos por nós com a mesma moeda. Ah, senhores de além-túmulo, e aqui não me refiro senão aos espíritos farcistas e levianos. Sem dúvida, vos deleitaríeis com o privilégio exclusivo de nos importunar. E eis que um pobre espírito terreno, muito pacífico, simplesmente pondo-se em guarda contra vossas manobras e procurando frustrá-las, vos atormenta a ponto de o sentir despenosamente sobre o vosso dorso fluídico. Ora, que direi então, meu caro prior, quando confessais ter feito parte da turba espírita que tão cruelmente me obsediou e pregou tantas peças durante minhas excursões na Vandeia? Se é verdade que vos meteste nisto, devíeis saber que não as empreendi, senão com o objetivo de fazer triunfar a verdade por fatos irrefutáveis. Era uma grande ambição, sem dúvida, mas era honesta, ao que me parece. Apenas, como dizeis, eu não tinha porte para lutar, e vós e os vossos nos abalaram, de tal sorte que nos vimos obrigados a abandonar a partida, carregando nossos mortos, porquanto vossas manobras fantásticas, que desencadearam terrível luta, acabaram aniquilando minha pobre sonâmbula que, num desfalecimento, que não durou menos de 6 horas, não mais dava nenhum sinal de vida, e nós já a julgávamos morta.
Talvez nossa posição seja mais fácil de compreender do que descrever, se pensar que era meia-noite e que estávamos em campos ensanguentados pelas guerras da Vendeia, região de aspecto selvagem, cercada de colinas desprovidas de vegetação, cujos ecos vinham repetir os gritos lancinantes das vítimas. Meu pavor atingia o cúmulo, pensando na terrível responsabilidade que caía sobre mim e da qual não sabia como escapar. Eu estava desvairado. Só a prece poderia salvar-me. Ela me salvou. Se a isso chamais lições, haveis de convir que são rudes. Provavelmente era ainda para me dar uma dessas lições que 1 ano mais tarde me chamáveis a museu, mas então eu estava mais instruído e já sabia a quem me dirigir quanto à existência dos espíritos e quanto aos atos e gestos de muitos deles. Aliás, a cena não estava mais preparada para um drama como em Chetillon. Assim, eu estava livre para uma escaramuça. Perdão, senhor, se me deixei arrastar com o prior. Retorno a vós para vos ocupar ainda, se vos dignardes permiti-lo. Há poucos dias fui à casa de um homem muito honrado, que o conheceu bastante na juventude, e lhe comuniquei sobre a evolução que me remetestes. Ele reconheceu perfeitamente a linguagem, o estilo e o espírito cáustico do antigo prior, e contou-me os seguintes fatos. Vendo-se forçado a abandonar o priorado em Silger, em consequência da Revolução, Dom Pirrat comprou a pequena propriedade em Amiens, perto de Musset, onde fixou residência. Ali se tornou conhecido pelas belas curas obtidas por intermédio do magnetismo e da eletricidade, que empregava com sucesso. Vendo, porém, que os negócios não iam tão bem quanto desejava, empregou o charlatanismo e, auxiliado por sua máquina elétrica, praticou magias, não tardando a fazer-se passar por feiticeiro. Longe de combater tal opinião, ele a provocava e estimulava. Havia em Amiens uma longa alameda arborizada, por onde chegavam os clientes, vindos muitas vezes de 10 a 15 léguas. Sua máquina era posta em comunicação com o malhete da porta, e quando os pobres camponeses queriam bater, sentiam-se como que fulminados. É fácil imaginar o que semelhantes fatos deviam reproduzir em criaturas pouco esclarecidas, sobretudo naquela época. Temos um provérbio que diz: não se deve vender a pele do lobo antes de o matar. Ai, bem vejo que temos de mudar mais de uma vez antes que os nossos maus instintos nos abandonem. Entretanto, Senhor, não concluas que eu deseje mal ao prior. Não. A prova de tudo isso é que, seguindo o vosso exemplo, orei por ele, o que confesso, como ele vos disse, não ter feito até então. Aceitai. J.B. Burro. Notar-se-á que esta carta é de 8 de julho de 1861, enquanto a primeira evocação remonta ao mês de janeiro de 1860. Naquela época, não conhecíamos todas as particularidades da vida de Dom Pirrat, como as quais suas respostas concordam perfeitamente, pois diz que fazia o que era possível para corroborar sua reputação de feiticeiro. O que aconteceu ao Sr. Burro tem uma singular analogia com os golpes baixos que, em vida, Dom Pirrat aplicava aos visitantes. E nos inclinaríamos muito a crer que este último quis repeti-las.
Ora, para isso, não havia necessidade de máquina elétrica, já que dispunha de grande máquina universal. Compreender-se-á a sua possibilidade se associarmos essa ideia à observação que fizemos acima, na pergunta 21. O Sr. Burro encontra uma espécie de compensação às malícias de certos espíritos nos aborrecimentos que lhes podemos causar. Todavia, nós o aconselhamos a não se fiar muito, porque eles têm mais meio de escapar à nossa influência do que nós de nos subtrairmos a deles. Quanto ao mais, é evidente que, se na época o Sr. Burro conhecesse a fundo o Espiritismo, por certo teria sabido o que era razoável pedir aos espíritos e não se teria aventurado em tentativas que a ciência demonstraria não conduzir senão a uma mistificação. Não é o primeiro a pagar pelas consequências de sua imprevidência. Eis porque não cessamos de repetir: estudai primeiro a teoria. Ela vos ensinará todas as dificuldades da prática. Assim, evitareis experiências das quais vos sentiríeis felizes em delas sair apenas com alguns dissabores. Diz ele que sua intenção era boa, pois queria provar por um grande fato a veracidade do Espiritismo. Mas em casos semelhantes, os espíritos dão as provas que querem e quando querem, e jamais quando lhes pedem. Conhecemos pessoas que também queriam dar essas provas irrecusáveis pela descoberta de fortunas colossais por intermédio dos espíritos. Mas o que lhes resultou de mais claro foi gastar o seu dinheiro. Acrescentaremos até que provas semelhantes, se por acaso dessem resultado, seriam muito mais prejudiciais que úteis, porque falseariam a opinião sobre o objetivo do Espiritismo, validando a crença de que ele pode servir de meio de adivinhação. Só então se justificaria a resposta de Dom Pirrat à pergunta 22. Correspondência. Carta do Sr. Mathieu sobre os médiuns trapaceiros. Nota 122. Vide o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28. Paris, 21 de julho de 1861. Senhor, pode-se estar em desacordo sobre certos pontos e de perfeito acordo sobre outros. Acabo de ler, na página 213 do último número do vosso jornal, algumas reflexões acerca da fraude em matéria de experiências espiritualistas ou espíritas, às quais tenho a satisfação de me associar com todas as minhas forças. Aí, quaisquer dissidências a propósito de teorias e doutrinas desaparecem como por encanto. Não sou, talvez, tão severo quanto sois com relação aos médiuns que, sob forma digna e decente, aceitam uma remuneração como indenização do tempo que consagram a experiências muitas vezes longas e fatigantes. Sou, porém, tanto quanto sois, e ninguém o seria mais, com relação aos que, em tal caso, quando se lhes oferecem ocasião, suprem pelo embuste e pela fraude a falta ou a insuficiência dos resultados prometidos e esperados. Misturar o falso com o verdadeiro, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é simplesmente uma infâmia, e haveria obliteração do senso moral no médium que julgasse poder fazê-lo sem escrúpulo. Conforme o observaste com perfeita exatidão, é lançar a coisa em descrédito no espírito dos indecisos, desde que a fraude seja reconhecida. Acrescentarei que é comprometer do modo mais deplorável os homens honrados
que prestam aos médiuns o apoio desinteressado de seus conhecimentos e de suas luzes, que se constituem fiadores da boa-fé que neles deve existir e os patrocinam de alguma forma. É cometer para com eles uma verdadeira prevaricação. Todo médium que fosse apanhado em manobras fraudulentas, que fosse apanhado, para me servir de uma expressão um tanto trivial, com a boca na botija, mereceria ser proscrito por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constituiria rigoroso dever desmascará-los ou infamá-los. Se nos convier, Senhor, inserir estas breves linhas no vosso jornal, ficam elas à vossa disposição. Aceitai, etc. Mathieu. Não esperávamos menos dos sentimentos honrados que distingue o Sr. Mathieu, senão esta enérgica reprovação pronunciada contra os médiuns de má-fé. Teríamos ficado surpresos, ao contrário, se ele tivesse encarado com frieza e indiferença tais abusos de confiança. Eles podiam ser mais fáceis quando o Espiritismo era menos conhecido, mas, à medida que esta ciência se espalha e é mais bem compreendida, que melhor se conhecem as verdadeiras condições em que os fenômenos podem produzir-se, por toda parte, encontram-se olhos clarividentes, capazes de descobrir a fraude. Assinalá-la, onde quer que ela se mostre, é o melhor meio de desencorajá-la. Disseram que era preferível não desvendar essas torpezas no próprio interesse do Espiritismo, que a possibilidade de enganar poderia aumentar a desconfiança dos indecisos. Não somos desta opinião e pensamos que mais vale que os indecisos sejam desconfiados do que enganados, porque desde que soubessem tê-lo sido, poderiam afastar-se para sempre. Aliás, haveria um inconveniente ainda maior aos que crescem, que os espíritas se deixam iludir facilmente. Ao contrário, estarão tanto mais dispostos a crer quanto mais virem os crentes cercar-se de maiores precauções e repudiar os médiuns susceptíveis de enganar. O Sr. Mathieu diz que talvez não seja tão severo quanto nós em relação aos médiuns que, sob forma digna e decente, aceitam uma paga como indenização do tempo que consagram à matéria. Estamos perfeitamente de acordo que pode e deve haver honrosas exceções, mas, como o atrativo do ganho é uma grande tentação e os iniciantes não têm a necessária experiência para distinguir o verdadeiro do falso, mantemos nossa opinião de que a melhor garantia de sinceridade está no desinteresse absoluto, porque, onde não há nada a ganhar, o charlatanismo nada tem a fazer. Aquele que paga quer alguma coisa por seu dinheiro e não se contentaria se lhe dissessem que o espírito não quer agir. Daí a descoberta dos meios de fazer o espírito atuar a qualquer preço. Não há senão um passo, conforme o provérbio: quem não tem cão, caça com gato. Acrescentamos que os médiuns ganhariam 100 vezes mais em consideração o que deixassem de ganhar em proveitos materiais. Disse que a consideração não faz viver. É verdade que não basta, mas para viver há outros ofícios mais honestos do que a exploração das almas dos mortos.